Oba pessoal, eu sou o Mauro Margalho e este é um tutorial sobre um dos melhores editores de vídeos da categoria gratuito. E quando eu falo gratuito, eu falo totalmente gratuito, não é open source, ou seja, aquele que sequer vai te incomodar com propaganda, aquele que não vai colocar nenhum tipo de restrição como marca d'água, enfim. Eles próprios dizem que a única restrição, né, a única limitação que o software tem é a sua criatividade. Então, vamos lá, vamos aprender, vamos testar do zero, vamos entender como é que ele funciona e aí vocês vão decidir se realmente vale a pena ou não. Beleza, então a gente vai começar do início, né? A gente vai começar considerando que vocês ainda não têm o software instalado na máquina de vocês. Esse software se chama Shotcut, tá? E aí o primeiro passo é instalar o software. Então você vai abrir o teu navegador, seja ele qual for, tá? Você pode colocar a pista Shotcut. E aí ele vai te mostrar uma série de sites. É o primeiro que vem, ó, shotcut.org. E aqui já fica uma dica para vocês. Normalmente, quando você tem algum software que é armazenado em um site .org, normalmente esse software ele é gratuito e open source, normalmente. Tá? Então você vai encontrar diversos softwares, a gente vai falar aqui no canal sobre outros desses softwares, e isso vai facilitar bastante a vida de vocês se vocês não quiserem ficar convivendo com um monte de propagandas. Então você vem aqui no site do Shotcut, né? Clica aqui, ele vai abrir, beleza? Aqui a gente tem o site do Shotcut, aqui já se depara com um print da tela dele, tá? E aí basta clicar aqui, ó, clique para download. Ele tem versões para Windows, para Linux, né, para Mac OS, enfim, tem para várias plataformas, tá? Eu vou escolher para Windows, eu vou baixar para Windows para mostrar para vocês. Tá? Você pode escolher se você quer baixar um instalador dele ou se você quer baixar um arquivo .zip, né? Se você quiser baixar, você baixa e depois você tem que descompactar esse arquivo para poder instalar. Tá? Aqui embaixo tem um botãozinho de donativo, mas assim, é porque esse software, por ser uma organização sem fins lucrativos, né, eles não vendem o software, então eles se mantêm muito a partir de doações, mas você não é obrigado a fazer nenhum tipo de doação. Tá? Então, eu vou entrar nesse primeiro container aqui, né, que é um espaço para a gente poder baixar, né? Existem dois, no caso, disponíveis para a gente baixar os instaladores. Eu vou entrar no primeiro aqui, clico nessa primeira opção, Windows Installer, e aí ele já vem para cá, tá? Já abre uma janelinha aqui em cima, perguntando se eu quero salvar o arquivo, mando salvar, e aí ele vai baixar, colocar no meu HD, tá? E assim que terminar o download, eu vou poder iniciar a instalação desse aplicativo. Então, como eu estou usando o Firefox, é aqui no cantinho superior direito, né, que aparece a setinha que indica que o arquivo foi baixado. Tá? Se você clicar aqui, ele já mostra, basta clicar em cima dele e aí ele já começa a executar. E aí ele vai fazer aquela pergunta tradicional, se você autoriza a instalação, aí você vai dizer que sim. Tá? E aí ele entra numa tela onde tem contrato, né? Todo software é obrigatório que ele tenha um contrato, tá? E aí a gente vai, concorda, né? Ele pergunta qual é a pasta que você quer instalar o software, ele já sugere uma pasta e eu sugiro fortemente que vocês adotem essa pasta que ele sugere. E aí você vai dar Next, tá? A única coisa que você pode adicionar aqui, né, nessa tela seguinte, é que é essa opção Create Desktop Shortcut, ou seja, ele vai criar um atalho logo na primeira tela. Se você não colocar isso, ele não cria o atalho, tá? Aí você teria que digitar lá naquela barrinha de baixo o nome do software para ele poder iniciar.
Então, marque essa opção, Create Desktop Shortcut, e manda instalar. Não se preocupem, porque apesar de ele começar esse processo de instalação, todo o instalador dele ele ser em inglês, mas o software ele vai ser instalado em português. Então fiquem tranquilos que vocês vão poder trabalhar com ele sem problema na versão português. Quando terminar, terminou tudo, aí ele simplesmente habilita esse botão aqui para você dar um close, para você fechar essa janela. Então, vou fechar a janela, vou fechar essa tela do navegador, e aqui eu já tenho o ícone, tá, do editor de texto, que é o Shortcut. Tá? Então, você vai dar 2 cliques nele, ele vai carregar. Essa é a tela inicial do software. Eu vou colocar aqui em tela inteira, tela cheia, para a gente poder entender melhor. Bom, então o software já está aqui. Antes de eu explicar como é que funciona, né, quem é quem nesse espaço aí, é importante que você se organize, né, porque um software de edição, seja ele qualquer que seja, né, ele se caracteriza como uma espécie de... Imagina um teatro, né, onde você tem um palco e você vai colocando atores no decorrer do tempo da apresentação desses atores. Você vai colocando os atores no palco, vai tirando os atores do palco, vai colocando o cenário no palco, vai tirando o cenário do palco. Então, essa característica dessa mudança, né, durante a apresentação, ela é muito parecida com o que acontece no editor de vídeo. Então, a gente tem uma espécie de linha de tempo, né, que a gente chama de timeline mesmo, e nessa linha do tempo você vai colocando pedaços de vídeo, você vai tirando pedaços de vídeo mais à frente, você vai inserindo áudio, você vai tirando áudio, e enfim, você tem uma sequência que lembra muito uma apresentação de uma peça de teatro, né? E se você não se organizar, uma vez que você vai colocar muitos vídeos, imagens estáticas, né, fotos, áudio, se você não se organizar, depois de um determinado tempo você vai começar a ficar meio perdido. De onde foi que eu tirei esse vídeo? De onde foi que eu tirei esse áudio? De onde foi que eu tirei essa foto? E aí isso pode gerar um problema mais tarde, porque sem querer, se você deixar esses dados todos espalhados dentro do teu disco, você pode acabar apagando algum arquivo, né, algum áudio ou algum vídeo que seja importante para o teu projeto, e aí você vai ter problema. Por isso é melhor a gente se organizar logo de início. O que é que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que vocês criem uma pasta. Tá? Eu tenho uma estrutura que eu gosto muito de utilizar e é a estrutura que eu recomendo para vocês. Então, quando vocês forem criar um projeto, primeira coisa, crie uma pasta com o nome do projeto. Esse projeto que eu vou usar para mostrar para vocês como é que funciona o Shortcut, né? Ele é um projeto, é uma brincadeira, né? Eu peguei depoimentos de algumas amigas e a gente vai chamar de abduzidas. Disse assim, olha, vocês vão me dar uns depoimentos de que vocês viram extraterrestre, darará. E aí a gente vai treinar, mostrar para vocês o funcionamento do software a partir desses depoimentos dessas 2 amigas minhas, tá? Então, eu chamei o projeto de Abduzidas. Tá? Então, o que é que eu fiz? Eu criei uma pasta chamada Abduzidas, que é o nome do projeto. Dentro dessa pasta, eu criei várias outras subpastas. Então, essa estrutura de subpastas aqui é que eu recomendo que vocês façam também. Eu criei uma pasta chamada Áudios, uma pasta chamada Documentos, uma pasta chamada Exportação, uma pasta chamada Imagens, uma pasta chamada Projeto e uma pasta chamada Vídeos. Tá? Algumas são bem sugestivas. Por exemplo, o que eu vou colocar dentro da pasta Vídeos? Todos os vídeos que eu vou usar no meu documentário. Então, os 2 depoimentos das minhas amigas, eles estão aqui dentro dessa pasta. Eu resolvi usar um áudiozinho na introdução, né, do meu vídeo, então eu já separei esse áudio dentro da pasta chamada Áudios.
Se eu tivesse alguma foto para colocar, eu colocaria dentro da pasta imagens. Se eu tiver algum documento, às vezes quando você vai fazer um vídeo, filmar uma pessoa, você precisa ter um termo de autorização de uso de imagem. Tá? Então, já que você vai fazer, por exemplo, eu vou preparar um documentário, então é importante que você tenha esses documentos de todo mundo que vai participar desse documentário. E aí você pode colocar junto com o projeto dentro da pasta documentos. Pega as autorizações que você obteve junto a quem vai participar do documentário, coloca aqui dentro da pasta documentos e assim por diante. A pasta projeto, ela vai guardar o arquivo que vai reunir, que vai congregar tudo isso. É o arquivo criado pelo software Shotcut. Então, na hora que a gente montar tudo dentro daquele arquivo lá, daquele software que a gente vai ver a partir de agora, isso se caracteriza como um projeto. E ele vai dizer, olha, onde você quer gravar esse projeto? E a gente vai gravar aqui dentro. E exportação seria o seguinte, depois que você conclui todos os ajustes da edição, você quer gerar um produto final. Esse teu produto final pode ser, por exemplo, um vídeo, né, com todas as cenas separadas e organizadas do jeito que você quer, e esse vídeo você pretende, por exemplo, postar no YouTube, alguma coisa assim. Então, esse resultado final, que é um único arquivo de vídeo, não é que basta você clicar 2 vezes e ele vai ser executado, ele é o que vai ser gravado dentro da pasta exportação. Então, vamos lá. Durante a apresentação do software, o uso do software, a gente vai adquirindo mais familiaridade com essa estrutura de pastas aqui. Então, essa estrutura ela iria ser usada para cada projeto que eu vier a desenvolver. Beleza, então eu venho aqui eu tenho a tela de abertura do Shotcut. Né? Acabei de criar o software e essa é a tela que eu vou utilizar. O que acontece? Eu estou trabalhando com um monitor de vídeo, o meu monitor de vídeo, ele tem uma determinada resolução. A resolução no meu monitor é a resolução Full HD. Isso significa que ele tem 1920 por 1080 linhas. Essa é a resolução que ele se apresenta. Se vocês estiverem trabalhando num computador que tem uma resolução menor ou maior, né? Se vocês estiverem, de repente, trabalhando com um monitor 4K, é uma resolução maior do que Full HD. Ou se for menor, isso você pode configurar, tá? Dentro do Shotcut. Tá? Então, o modo de vídeo dele é onde você faz esse tipo de configuração. Ele tá selecionado aqui para fazer isso de forma automática. O que significa fazer isso de forma automática? Significa que ele próprio, o software, vai perceber, vai verificar qual é a resolução que você está trabalhando, a resolução do teu computador, do teu monitor de vídeo, e ele vai configurar o teu projeto para trabalhar nessa mesma resolução. Tá? Mas você pode modificar? Você pode modificar, sem problema algum. Então, quando você deixa aqui automático, o próprio software se incumbe de fazer essa escolha. Se você clicar aqui, não, eu não quero automático, você pode dizer, olha, não, eu quero que ele trabalhe com 700 resolução de HD com 720 pontos, resolução de 1080 pontos com 25 frames por segundo e assim por diante. Se você não está inteirado sobre resolução de vídeo, sobre essas questões, deixa no automático. Ele vai fazer tudo direitinho, sem nenhum problema para você. Beleza. Aqui a pasta de cima, o item de cima, é o botão que vai pedir qual é a pasta onde você vai armazenar esse projeto. Tá? Então eu vou clicar em cima dela, em cima do botão, e aí eu vou direcionar ele para dentro do meu projeto. Lembra? O projeto está na pasta Abduzidas, e dentro da pasta Abduzidas eu tenho a pasta Projeto. Então eu clico 2 vezes e abro. Tá? E vou selecionar a pasta. Muito bem, então ele está marcado para trabalhar dentro da pasta Abduzidas
e dentro da pasta abduzidas, na pasta projeto. E aqui na linha de baixo eu coloco qual é o nome do meu projeto. Tá? Posso escolher o nome que eu quiser, eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá na raiz das pastas, que foi abduzidas. Abduzidas, tá? Beleza. Então, quando eu faço isso, eu já estou pronto para iniciar, tá, o meu processo de edição. Então, eu clico aqui nesse botãozinho iniciar. Muito bem. O que eu tenho aqui nessa área da interface, né, da apresentação para o usuário? Bom, na parte de cima eu tenho a parte de menu. Tá? Aqui tem todas as operações que eu vou poder fazer, abrir arquivo, salvar, exportar arquivo, tudo que eu vou trabalhar, ele vai me mostrar nessa parte de cima aqui. Tá? Aqui nessa área do lado esquerdo é onde vai ficar relacionado todos os itens que vão compor o meu projeto. Lembra da história do teatro? Né? O teatro não vai, durante a apresentação da peça, um ator entra e enquanto isso o outro fica lá no camarim. Depois ele sai, depois entram os dois, depois os dois saem, depois entra um terceiro, depois o terceiro sai. Aí é colocado na cena, por exemplo, um objeto que vai compor o cenário, depois esse objeto é tirado. Pois bem, o que se coloca nesta área aqui, nesta área esquerda, são todos os elementos que podem vir a entrar em cena em algum momento. Então, eu posso vir a usar esse vídeo em um determinado momento, ou um pedacinho dele, então ele vai estar lá. Eu posso usar esse outro vídeo, vai estar lá. Eu posso usar esse áudio, vai estar lá. Eu posso usar essa fotografia, essa imagem, vai estar lá. E assim por diante. Tá? Então, ele vai reunir nesse lado esquerdo aqui todos os meus atores, todos aqueles que em algum momento eu penso em colocar dentro do tablado do meu teatro, né? Dentro do palco do meu teatro para poder fazer a apresentação para o público. Ok? Muito bem. Essa parte de baixo aqui é onde a gente vai poder visualizar a timeline, ou seja, é como se fosse o palco. Aqui nessa área de baixo é onde a gente vai gradativamente inserindo ou retirando os elementos que compõem a nossa peça. Tá? E essa área do meio aqui é onde eu posso visualizar como é que está ficando isso. Tá? Eu posso visualizar numa janela menorzinha o que está acontecendo para eu poder saber se a coisa está ocorrendo do jeito que eu imagino ou não. Beleza? Ok. Entendido isso daí, tá? A gente tem mais aqui do ladinho, tem algumas opções. A gente tem, por exemplo, a gente está marcado edição. Por quê? Porque o que eu pretendo fazer nesse momento é edição. Se eu quiser trabalhar com efeitos, ele pode, de repente, rearrumar as telas da interface do Shotcut para que valorize mais o acesso à área de efeitos. Se eu quiser trabalhar mais com a parte de cor, eu posso clicar nessa outra opção e ele pode trazer mais elementos que valorizem a parte de tratamento de cor no Shotcut. Se eu quiser trabalhar com áudio, ele vai trazer mais os elementos que valorizem a parte de áudio. Se eu quiser só reproduzir, né, quero ver como ficou o resultado final, então eu venho aqui em reprodutor e assim por diante. Mas você pode fazer tudo dentro de edição. Tá? Eu gosto muito de trabalhar dentro de edição, que é o que se aproxima mais da maioria do formato dos outros editores mais profissionais. Mas isso aqui você pode mudar a qualquer tempo e aí vai da opção de cada um. Perfeito? Legal. Então, o que eu vou começar a fazer? Vou começar... Os meus convidados estão chegando no teatro. Eu vou começar a guardar esses convidados, né? a conduzir esses convidados para os seus camarins, digamos assim. Então, eu vou pegar o primeiro convidado, que é o primeiro vídeo. Eu vou abrir arquivo. Eu venho aqui, aqui no cantinho, abrir arquivo.
Tá? E aí eu vou lá onde eu deixei a minha... Por isso que é bom você ter aquela estrutura bem organizada. Eu vou na pasta abduzidas e vou pegar vídeos. Muito bem, aí eu tenho o primeiro depoimento, que é o depoimento da Marília, né? Uma amiga nossa que contribuiu para esse trabalho. Quando eu trouxe esse vídeo da Marília para cá, verifiquem que ele deu uma mensagem para mim. Disse o seguinte: ó, esse arquivo possui uma taxa de quadros variável, a qual não é confiável para a edição. Deseja convertê-lo em um formato mais confiável à edição? Eu recomendo que vocês façam isso. Por quê? Porque a maneira como o vídeo foi gravado, foi capturado, foi um vídeo de celular, né? Ele realmente trouxe algumas características em função do formato que ele foi original, que ele foi gravado, que podem prejudicar um pouquinho na edição. Então, você não precisa fazer nada, você só dá OK. Tá? E aí ele pergunta onde é que você quer gravar esse novo vídeo, porque ele vai fazer uma adaptação desse vídeo, né, que ele está pegando, para poder ajustar com esses parâmetros, adequar os parâmetros à edição de vídeo e gravar de novo com um novo nome, para não mexer no vídeo original. Então, ó, eu vou lá para a pasta abduzidas, tá? E vou para dentro de vídeos, que é onde eu estou colocando todo o material de vídeos. Ele próprio já sugere o mesmo nome do vídeo original com a extensão convertido. Então eu só vou lá e escolho a pasta e mando salvar. Aqui do ladinho a gente pode ver que ele está fazendo o processo de conversão, né, desse material. E aí a gente espera um pouquinho, né, até ele converter totalmente. Quando ele terminar de converter esse vídeo, aí então esse vídeo vai poder ser acomodado aqui no lado esquerdo, que é o camarim, tá? Então é como se ele fosse passar por um processo de purificação quando entrasse lá no teatro, antes de ir para o camarim dele, tá? Então terminou, tá? Assim que ele está concluído, tá? O que a gente pode fazer? Depois você observa aqui, já está verdinho aqui, tá? Aí você só vem aqui e clica em mais. Aí o que vai acontecer? Ele vai ocupar um espaço aqui nesse lado esquerdo, ou seja, este vídeo já está acomodado no camarim dele, já está pronto para entrar em cena. Lembrando que o nosso palco é aqui embaixo. Depois a gente vai começar a mostrar para vocês como é que você faz esse processo. Vou pegar um outro vídeo agora, o segundo vídeo. Vou abrir. Bom, é o vídeo depoimento da Marluce. Tá? Verifiquem que já tem um novo vídeo aqui, que foi o vídeo que ele gerou, o vídeo convertido que a gente está usando da Marília, que foi o primeiro vídeo lá. Então, eu vou abrir esse segundo, entendeu? E aí ele vai fazer também, quando eu mandei ele fazer essa conversão, ele vai também fazer essa gravação do vídeo no formato convertido. Já o segundo depoimento, que é o depoimento da Marluce, tá? Que é a nossa outra amiga. São duas amigas que eu convidei para fazerem esse teste aqui com a gente, contribuírem com o canal. Beleza? E depois que ele terminar de fazer tudo aqui, tá? O que vai acontecer? Ficou verdinho. No primeiro, eu precisei clicar para ele colocar um mais e passar para o camarim. A partir dos próximos que eu for convertendo, ele já entra direto. Depois que houver a conversão, ele já entra direto e já se hospeda aqui do lado. Então, aqui eu já tenho, ó, o camarim, né, digamos assim, um espaço com o vídeo da Marluce e o espaço com o vídeo da Marília. Beleza? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no Paint, vocês vão já entender por que eu vou fazer isso. Eu vou entrar no Paint, tá? E aí, eu venho aqui em redimensionar, escolho a opção Pixels e vou colocar a resolução do meu computador. Tá? Eu não sei exatamente qual é a resolução do meu computador.
tranquilo. Você vai fazer o seguinte, vem aqui no Windows, botão direito, apontando para essa janelinha, e vem nessa opção Sistema. Tá? Clica em Sistema, e ele vai mostrar todas as características do seu computador aqui, tá bom? E dentre as características que ele está mostrando, aqui do lado tem a parte de vídeo, você clica no vídeo, tá? E aí ele vai te mostrar qual é a resolução. No meu caso, eu tenho 2 monitores de vídeo, por isso que estão aparecendo o 1 e o 2. Mas o 1 é o meu principal, e aqui embaixo ele mostra, olha, a minha resolução da tela é 1920 por 1080. Então, essa é a resolução que você vai usar, tá? Então, eu vou fechar aqui, e aí eu venho aqui, mando redimensionar, vou em pixels, 1920 por 1080. Pronto. Aí assim eu já posso dar o OK e eu vou ter uma grande tela. Tá? Vou tirar um pouquinho do zoom aqui para que vocês possam observar melhor. Eu vou ter uma grande tela com, tá? Com toda branca. E esse tamanho dessa tela é exatamente o tamanho da resolução do meu computador. Ah, mas se eu colocar menor, tem problema? Não tem muito problema, tá? Você pode até aumentar, mas assim, para ficar uma qualidade melhor, é melhor que você faça exatamente na mesma resolução que você vai usar. E eu vou pegar essa tela aqui, ao invés de deixar uma tela branca, eu vou pegar um potinho de tinta, esse potinho do pente, e vou pintar ela inteira de preto, tá? E vou salvar. Vou salvar. Onde que eu vou salvar? Eu vou lá naquela pastinha que eu criei, lembram? Lá dentro do meu projeto Abduzidas, não tem uma pasta que eu coloquei para imagens? Isso é uma imagem, né? Então, eu vou entrar aqui e vou chamar de fundo preto. Fundo preto. Salvar. Pronto, posso fechar. Legal. Então, esse fundo preto, na verdade, vai ser um outro elemento que eu vou precisar usar. Vocês vão já entender para que eu vou usar esse elemento. Então, eu venho aqui abrir o arquivo, e aí eu vou lá dentro de Abduzidas, que é a minha pasta, dentro de imagens, lá está o meu fundo preto, vou clicar nele, e ele vai aparecer aqui, né? Aqui sempre aparece como é que tá, e aí eu só clico aqui nesse mais, e aí ele é transportado para dentro da área que a gente está chamando aqui do camarim de todos os meus participantes do evento. Tá? Legal. Então, o que acontece com esses depoimentos? Né? Elas falam várias coisas, né, sobre uma eventual abdução que elas tiveram, e enfatizando que isso é uma brincadeira, né? Mas eu quero dividir em 3 partes. Eu quero colocar uma palavra escrito quando, né? Onde eu vou colocar o depoimento de uma e depois o depoimento de outra, dizendo quando elas viram os extraterrestres, ou então quando elas foram abduzidas. Depois eu vou colocar um outro texto escrito onde, e aí elas vão falar onde é que isso aconteceu, e depois eu vou colocar um outro texto chamado como, tá? E aí elas vão explicar como foi esse processo de abdução. Verifiquem que elas gravaram isso de uma forma continuada, tá? Então a gente que vai ter que fazer essa seleção, essa quebra nas cenas, para que a gente possa colocar no formato que a gente quer. Beleza? Muito bem. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arrastar aqui para baixo, por exemplo, que eu vou chamar de depoimento da Marília, né? Então, eu clico, arrasto e coloco aqui nessa área, que é justamente a timeline, e solto o ponteiro do mouse. Quando eu soltar o ponteiro do mouse, verifiquem que ele já se alojou aqui e já ocupou um espaço. Ele está na timeline. Então, se eu vier aqui nessa minha janelinha de exibição, tá? E pedir para rodar o filme, o que ele vai me exibir é o conteúdo completo que eu filmei no celular. Então, vai ficar assim, ó.
Eu não sei se vão acreditar, né? Mas não faz muito tempo, não. Eu fui lá no interior de Mocajuba. E aí eu tava lá na beira do rio, olhando à noite. Então verifiquem que ela fala de uma forma continuada, né? Não faz muito tempo, isso é o quando foi. O onde foi, ela fala, foi lá em Mocajuba, né? Que é uma cidadezinha aqui do Pará. E aí, na terceira, na outra parte, ela fala como foi. Mas ela fala tudo de forma continuada. E eu não quero mostrar desse jeito. Eu quero que seja mostrado de uma outra maneira. Tá, então eu já inseri aqui, né, na timeline o depoimento, o primeiro depoimento, que foi o depoimento da Marília. Tá? Agora eu vou inserir numa outra timeline, tá, o depoimento da Marluce. Só que o que acontece? Se eu só puxar e arrastar o depoimento da Marluce aqui e soltar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai substituir, ele vai se sobrepor ao depoimento da Marília. E não é isso que eu quero. Então, eu quero criar uma outra área, né, uma outra camada, digamos assim, para poder inserir o depoimento da Marluce. Eu aponto para essa áreazinha aqui, ó, no botão direito, tá? Aí venho aqui em opções de faixa e eu vou inserir uma nova faixa de vídeo, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. Ele insere uma faixa de vídeo, sempre ele insere uma faixa de vídeo em cima da faixa que você já inseriu, tá? E aí, nessa faixa nova de vídeo aqui, que não tem nada, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o depoimento da segunda pessoa, que é a Marluce, eu vou clicar, eu vou arrastar e vou soltar em cima dessa faixa aqui, tá? E solto aqui. Então, eu já tenho duas faixas agora. Olha, a primeira, né, que é com o depoimento da Marília. Inclusive, se eu vier aqui, né, no nome onde tem V1, né, der 2 cliques, eu posso colocar aqui. Esse aqui é o da Marília, para eu poder ter uma referência depois, porque numa edição de vídeo, às vezes você coloca vários vídeos, né? Clica 2 vezes aqui e coloca aqui Marluce, tá? E assim por diante. Então, uma coisa importante para vocês atentarem. Só o primeiro vídeo você vai arrastar e vai soltar aqui, que ele já vai criar automaticamente uma faixa e vai colocar esse vídeo dentro dessa faixa. A partir daí, os próximos vídeos você sempre tem que inserir a faixa e depois arrastar o que você quiser para dentro dela. Tá? Vou criar uma terceira faixa aqui. Então, aponto para cá, botão direito, operações de faixa, inserir mais uma faixa de vídeo. Ele vai colocar em cima. Ela está em branco. Tá? E o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou arrastar para cá esse fundo preto. E vou colocar bem aqui. Verifiquem que foi a imagem que eu criei lá no Paint. Está aqui no iniciozinho. Então aqui, o que acontece? Se eu mandar rodar aqui, ele sempre vai mostrar no vídeo aqui a faixa que está mais em cima. Então, como a faixa que está mais em cima de vídeo, nesse primeiro lugar aqui, ó, nessa primeira posição, o fundo preto, então a tela vai ficar toda preta. Tá? Então, isso aqui a gente chama de timeline, linha do tempo. Quer dizer, olha, no instante zero, eu tenho essa sobreposição. O que está em cima de todo mundo e que, portanto, está visível é essa área, essa faixa preta. Se eu arrastar essa agulhazinha para esse lugar aqui, para esse momento, aí eu já tenho aqui o vídeo da Marluce em primeiro plano. Tá? Não tenho mais, acabou a faixa preta, então eu tenho aqui o vídeo da Marluce em primeiro plano e ele se sobrepõe ao vídeo da Marília, que está mais embaixo. Tá? Então, isso que a gente precisa entender como é que funciona. O que a gente vai fazer, então?
eu vou clicar, quando eu passo com a mão em cima de um objeto, de um vídeo, de um áudio, enfim, ele coloca esse símbolozinho dessa mãozinha aqui, tá? Então eu vou clicar, segurar e arrastar para a direita, olha. Eu vou arrastar para a direita porque eu quero que o primeiro vídeo, né, que seja o vídeo da Marluce, por exemplo, eu quero que ele comece depois dessa faixa preta. E já já vou explicar para vocês o porquê dessa faixa preta. E o vídeo da Marília, que está aqui, eu vou clicar. Tá? Lembrem-se que para eu saber se ele realmente selecionou, quando eu clico, ele coloca uma borda vermelha no elemento que está selecionado. Assim eu tenho certeza que é esse elemento que foi selecionado. Aí eu clico, seguro e arrasto lá para frente, porque por enquanto eu não vou usar o vídeo da Marília. Então vou usar o vídeo da Marluce, tá? E aí o que eu vou fazer? Nesse editor de vídeo, para eu poder colocar uma informação de texto, eu sempre vou colocar em cima de algum elemento que já existe. Eu não posso colocar no vazio um elemento de vídeo, não posso colocar um vídeo no vazio. Tá? Então, o que a gente combinou? Que a gente vai quebrar essa apresentação de vídeos em três sequências, digamos assim, 3 partes. A primeira parte vai ser onde, né, ou melhor, quando elas foram abduzidas, né, ouviram os ETs. A segunda é onde e a terceira é como foi. Tá? Então, esse espaço que eu criei chamado fundo preto é justamente, que está aqui, olha, nos primeiros segundos da minha linha do tempo, e quando eu venho aqui, eu sou capaz de ver exatamente quanto tempo dura aquela de exibição, aquele fundo preto que eu criei, tá? Ele dura, se eu colocar aqui, olha, em torno de 3 segundos e 18 milésimos, né? Só que se eu passar o cursor aqui, vejam que ele adquire esse outro formato, eu posso clicar e aumentar, ou posso diminuir esse tempo onde essa faixa preta vai ser exibida, tá? Então, vamos ver como é que ela ficaria aqui, só a faixa preta do início do vídeo. A gente traz essa agulha para o início, tá? Essa agulhinha aqui que dá referência de onde a gente está. E aí vem aqui em cima e manda rodar. Então, ó, é a parte preta e logo em seguida entra o vídeo da Marluce. Tá? Muito bem. O que eu vou querer colocar nessa parte preta aqui? Eu vou querer colocar um texto. Foi justamente por isso que eu criei essa parte preta aqui. Tá? Bom, como é que a gente faz para inserir os objetos, os textos, os efeitos especiais, enfim, os elementos onde que você pode usar para incrementar, né, para melhorar o teu processo de edição. Tá? Então, você vem nesse editor de texto, tá? Você tem bem aqui, olha, lista de reprodução. Tá? A lista de reprodução é justamente o camarim, é onde estão acomodados todos os objetos, todos os vídeos, áudios, imagens que eu vou usar durante o meu processo de edição. Do lado tem escrito filtros. Se eu clicar aqui na aba filtros, ele muda a aparência. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Clicar em filtros. Tá? Aí cliquei em filtros, o que eu vou fazer? Tá? Primeira coisa, eu tenho que selecionar onde é que esse filtro vai ser aplicado. Por isso eu tenho que clicar em uma dessas imagens aqui dentro da minha timeline. Então eu vou clicar primeiro nessa área preta, nesse fundo preto, e eu sei que está selecionado por conta de ele ter colocado aqui um retângulo vermelho em volta do meu objeto. Então, ó, quando eu cliquei, quando eu selecionei onde eu vou aplicar, né, o meu filtro, ele já liberou aqui essa janelinha. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse mais aqui, eu vou adicionar um filtro. Tem filtro dos mais diversos que vocês possam imaginar.
Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou procurar pela palavra-chave texto. Então tem vários tipos de texto, eu vou pegar esse texto simples aqui. Aí eu clico em texto simples. Quando eu clico em texto simples, ele coloca um exemplo para mim, coloca nessa área aqui que tem escrito texto, né, ele coloca uma palavra-chave chamada timecode, que vai mostrar o tempo sendo como que um cronômetro passando aqui do lado, tá? Só que eu não quero isso, eu quero primeiro a informação textual que eu quero é o nome do meu documentário. Então eu vou tirar isso aqui e vou colocar abduzidas, tá? Tá, mas não ficou muito legal, ficou lá embaixo e tal. Eu tenho várias formas de ajustar isso aqui. Uma das formas de ajustar, eu posso pegar esses cantinhos aqui, ó, que tem um quadradinho ressaltado, posso clicar neles, clica, segura, e você vai colocar do tamanho que você quer. E se você clicar nessa bolinha do centro, quando ele muda de formato, você pode arrastar esse texto e colocar no lugar que você quer. Tá? Agora é importante assim, você tem que ter obrigatoriamente um objeto para aplicar esse texto. Por isso eu criei aquele fundo preto. Você não pode simplesmente pegar um texto e colocar numa timeline do nada. Tem que ter alguma coisa para aplicar em cima esse texto. Tá? Beleza, então coloquei aqui abduzidas. Tá? Posso até colocar aqui embaixo um filme de Mauro Margalho. Tá? Coloquei aí. Aí aqui embaixo, se vocês vierem acompanhar aqui, vocês vão ver que tem uma série de opções. Eu posso mudar a fonte, ele está atualmente com a fonte Verdana, tá? Posso clicar aqui e aí ele coloca um monte de outras fontes, ó, que eu posso escolher, tá? Para poder montar o meu filme, tá? Aí você vai fazer uma pesquisa para ver qual é o que te agrada mais, tá? Eu vou deixar essa aqui, vou deixar essa fonte aqui, e aqui você pode escolher o tamanho da fonte, assim como você pode aumentar ou diminuir esse tamanho aqui, clicando nesses quadradinhos, você pode escolher aqui do lado essa informação. Logo em seguida, eu vou pegar, olha, peguei aqui o vídeo da Marluce e vou arrastar mais um pouquinho. Por quê? Porque eu quero colocar outro texto, tá? Aqui tem o primeiro texto que eu coloquei, Abduzidas, um filme de Mauro Margalho. E agora eu vou precisar de outro texto. Então eu venho para minha lista de reprodução, que é o meu camarim, né? Vou pegar um outro fundo texto e vou jogar aqui do lado do primeiro, encostar ele no primeiro, tá? Beleza. E agora eu coloco a agulha aqui em cima dele, ó, tá vendo? Ele sempre mostra aqui na tela o que está sendo tratado na direção dessa agulha aqui, dessa linha. E não tem nada aqui. Então aqui eu marquei, já tenho o contorno vermelho, vou bem aqui em filtros, vou adicionar outro filtro, um filtro também de texto. Tá? E aqui o que eu vou fazer? Texto simples. Aqui eu vou colocar quando, tá? A palavra quando, tá? E aí o que eu quero colocar depois de quando? Eu quero colocar o depoimento de cada uma delas dizendo quando foi. Então vamos primeiro ouvir a Marluce aqui. Gravando. Verifiquem que eu falei assim, gravando. Eu não quero que isso entre no documentário, né? Eu quero tirar isso daí. Então eu tenho que posicionar a minha agulha de uma forma tal que essa palavra gravando fique fora. Ó, então bem aqui eu posso voltar um pouquinho. Ó. Ele faz uns desenhos de umas ondas aqui embaixo que você pode se posicionar mais ou menos. Olha, então a linha ela está passando aqui, né?
ela começa a falar quando esse pico da onda de som começa a aumentar. Quer ver, ó? Eu era criança. Então eu vou voltar aqui, ó. Um pouco antes, né? Colocar aqui, por exemplo. Aí eu vou marcar, eu tenho que ter certeza que o vídeo que eu estou querendo tá marcado, tá? Que eu estou querendo manipular tá marcado. E aí eu venho nesse ícone aqui, que significa que eu quero dividir, que eu quero seccionar, eu quero cortar esse vídeo, tá? Eu tenho que ter certeza que ele está selecionado. Então está selecionado, está com a borda vermelha, então eu venho aqui, clico aqui, ó. Aí o que ele faz? Ele corta. Tanto é que se eu vier com a mãozinha aqui, ó, eu arrasto só a primeira parte. Essa primeira parte, que é onde eu dizia, que ela dizia, posso gravar e tal, eu vou tirar. Eu marco, né? Clico para marcar e dou uma tecla delete. Ou dou a tecla delete, ou eu venho aqui nesse íconezinho da tesoura, tá? O ícone da tesoura, ele retira, ele exclui aquele pedaço que está marcado. Então, olha o que ficou agora. Vamos lá. Eu era criança. Eu tinha, eu acho que uns 9 anos de idade. Tá. Então, isso aí ela está dizendo quando foi. Eu era criança, eu tinha uns 9 anos de idade. Vamos ver se a outra parte interessa pra gente. Eu estava lá no interior de Garapé-Miri. Interior de Garapé-Miri já é o onde, né? A primeira parte é o quando, que é o que a gente quer. Então, a gente tem que separar isso, né? Vamos lá. Eu tinha, eu acho que uns 9 anos de idade. Eu estava lá no... Então, quando ela fala, eu tinha os 9 anos de idade, a gente tem que parar, né? Então, o que você vai fazer? Você volta a agulha e você vai manipulando. Aqui você vê que tem a tecla de rodar e tem a tecla de... Quando você rodar, ele coloca a tecla de pausar. Tá? Vou voltar mais um pouquinho só para a gente ter certeza. Eu acho que uns 9 anos de idade. Pronto. Pausou. É nesse lugar aqui que eu quero cortar. Então, eu tenho que... Primeira coisa, eu tenho que clicar em cima do vídeo, que é onde eu vou aplicar isso que eu estou querendo, né? No caso, um corte. Clico em cima, aí ele marca o vídeo, tá? Ele parou exatamente com a agulha no momento que eu dei o pause aqui em cima. Então, é exatamente nesse lugar que eu quero cortar, e aí eu venho nesse ícone aqui. Cuidado para vocês não confundirem. Se vocês vierem na tesoura aqui, ele vai apagar o vídeo inteiro. Esse aqui, esse ícone, ele corta esse pedaço só, né? Ele separa, na verdade, esse pedaço. Então, clica, ó, separou. Aí eu vou pegar isso aqui, ó, e vou arrastar e vou colocar bem aqui. Tá? Então, se eu vier aqui, o que vai acontecer? Vou colocar aqui, posicionar mais ou menos aqui. E aí, quando eu for rodar, olha o que vai ocorrer. Vamos rodar para ver. Abduzidas, um filme de Mauro Margalho, quando? Né? Eu era criança. A gente pode até, aqui nesse quando, a gente pode dar mais um intervalozinho para não ficar muito colado, né? E aí depois a gente pega aqui e começa o depoimento dela. Aí vai ficar assim, ó. Abduzidas, um filme de Mauro Margalho. Fecha. Quando? Eu era criança. Ok? Beleza. Bom, o que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso querer colocar nesse iniciozinho, tá? Aquele sonzinho que eu já tinha separado, que eu achei um som interessante, né? E aí eu posso colocar aqui. Então eu posso vir aqui, clicar em cima dessa faixa, tá? Ou em cima dessa faixa aqui, né, da Marluce, botão direito. Aí eu venho aqui, operações de faixa, e posso adicionar uma faixa de áudio.
vou colocar uma faixa de áudio. Tá? Quando eu pedir para adicionar uma faixa de áudio, o que ele vai fazer? Ele colocou uma faixa de áudio aqui embaixo, tá? Que é essa última aqui. Beleza. Se eu der 2 cliques aqui, eu posso colocar a palavra som, tá? É aqui que eu quero que entre um sonzinho nesse início. Ah, mas na minha lista de reprodução, no meu camarim, ainda não tem o som. Ah, é verdade, então eu tenho que abrir esse arquivo do som, eu esqueci de colocar ele lá, então eu vou lá em abduzidas, vou lá em áudio e pegar o áudiozinho que eu tinha guardado e mandar abrir, tá? Que é esse sonzinho aqui, um sonzinho bem pequeno, né? Aí ele mostra aqui, é isso mesmo que eu quero? Então eu pego, clico bem aqui do lado, aí ele passa a compor passa aí para o camarim. Então esse som aqui, ó, Bell Reverse 02 é o som, tá? Então o que eu posso fazer? Aqui eu coloquei som, né? Colocar som abertura, tá? Aqui na parte de cima estão os textos que vão abrir o meu documentário. Eu posso pegar esse som e posso arrastar ele aqui para a timeline aqui de baixo. Então, verifiquem que aqui eu tenho o espaço que ele ocupa, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha régua, ó, colocar bem aqui, só para dar tudo direitinho, né? Para ficar tudo bem certinho. E aí eu arredo mais essa coisa da Marluce para cá, né? Arredo mais da Marluce para cá. E aí eu pego esse daqui e arredo mais para cá, tá? Na mesma direção. Então, vai ter o primeiro texto, vai ter o segundo texto, sendo que os dois vão estar com essa música de fundo, e depois eu vou começar os depoimentos. Vamos ver se vai ficar legal? Então vamos lá, para o início, e a gente roda aqui. Eu era criança. Eu tinha, eu acho que uns 9 anos de idade. Beleza. Aí o que eu quero fazer agora? Eu quero colocar, eu já coloquei o quando da Marluce. Eu vou arrastar um pouco a Marluce para cá, essa outra parte, essa primeira parte que ficou, é justamente o que a gente separou da Marluce falando quando foi. Agora eu quero colocar a Marília, né? Falando quando foi o dela, porque eu quero seccionar dessa maneira. Eu quero colocar o quando, aí coloco o depoimento da Marluce, coloco o depoimento da Marília. Depois eu vou colocar onde, coloco o depoimento da Marluce, coloco o depoimento da Marília. E depois eu vou colocar como, coloco o depoimento da Marluce, coloco o depoimento da Marília. É assim que eu quero organizar a minha narrativa, tá? Então vamos ver aqui o que é que a Marília está falando. Detalhe, eu só vou poder visualizar aqui e ouvir o que a Marília está falando porque eu arredei essa parte da Marluce para ela sair de cima. Se ela estivesse aqui em cima e eu mandasse rodar, olha o que ia acontecer. Eu estava lá no interior de Garapebiri, lá na terra da mamãe. Lá tem o Sírio. Vendo? Então ela se sobrepõe sobre o outro. Então eu tenho que arrastar, tirar ela da frente aqui, tá? E aí, já que não tem ninguém em cima, essa cor aqui meio esverdeada significa que está vazio, tá? Então eu venho com a minha timeline aqui, vamos ver o que é que a Marília vai falar. Tá? Vamos lá. Isso aí fui eu que falei. Então a gente tem que tirar esse, tá? Vamos lá. Eu não sei se vão acreditar, né? Mas eu não faz muito tempo, não. Eu fui lá no interior. Olha, a única referência que ela faz a quando não faz muito tempo, não. Então é só isso que eu tenho que separar. Eu tenho que cortar a primeira parte, que é onde eu estou falando. Tá? Então, ó. Tá? Isso sai, isso sai.
Pronto, aí eu vou dar uma parada bem aqui, né? E aí eu clico em cima, importante isso, em cima do vídeo que eu quero aplicar o corte, né? Então eu vou cortar, eu vou segmentar esse vídeo bem aqui, tá? Aí eu venho nesse ícone e não no da tesoura, tá? E segmento, separo. Quando eu segmento, significa que eu posso trazer esse pedacinho para cá e o outro permanece aqui. Esse primeiro pedaço aqui é onde eu falo que não me interessa, por isso eu posso clicar nele, tenho que ter certeza que tem essa borda aqui marcada, e aí eu venho na tesoura dizendo assim, olha, descarta isso, que isso não me interessa. Então tirou fora, tá? Ficou então o vídeo que sobrou da Marília. Vamos ver o que tem. Eu não sei se vão acreditar, né? Mas eu não faz muito tempo, não. Pronto, é isso aqui, tá? É essa parte que ela está falando e está fazendo a referência ao quando. Então eu vou clicar aqui no vídeo dela, tá? E venho aqui em segmentar. Muito bem. Quando eu segmento, eu posso arrastar só essa primeira parte. Aí eu vou colocar aqui embaixo exatamente onde termina o vídeo da Marluce, tá? Então, olha só como ficou. Eu vou colocar desde o início para vocês. Eu era criança. Eu tinha, eu acho que uns 9 anos de idade. Eu não sei se vão acreditar, né? Mas eu não faz muito tempo, não. Legal, era isso que eu queria. Eu queria que as duas falassem sobre o quando aconteceu. Agora eu quero colocar um outro fundo preto. Eu vou arrastar de novo, né, e colocar aqui em cima o fundo preto. Tá? Outro fundo preto. E aqui eu vou colocar um texto com a palavra onde, né? Já viu quando, agora eu vou colocar o onde em cima desse texto aqui. Então eu marco o objeto onde eu vou aplicar, no caso o meu texto. Aí eu venho aqui aqui tem a minha lista de reprodução, que é o camarim, né? Tenho aqui os meus filtros. Clico aqui em mais. Vou procurar o meu filtro que eu já conheço, filtro de texto. Texto simples, tá? E aqui eu vou colocar o onde, né? Onde isso aconteceu, beleza? Bom, esse onde aqui eu vou diminuir aqui, né? Eu quero que fique grande. E aqui é aquilo que eu comentei com vocês. O ideal seria que vocês tivessem copiado, que a gente tivesse copiado essas posições aqui para repetir. Você pode clicar aqui e digitar diretamente para que fique do mesmo tamanho, né? Como que a gente está só mostrando para vocês o recurso, eu acabei não copiando esses dados de lá, então eu vou fazer meio que no olho aqui, mas para evitar, para ficar um projeto mais certinho, a melhor coisa que vocês fazem anotar esses valores, e aí você não vai ter problema, tá? Então aqui embaixo, ó, depois que ela termina, entra a palavra onde. E aqui vai entrar a mesma coisa. Primeiro eu vou arrastar o da Marília mais para cá, pegar o da Marluce e puxar de volta para cá. Vamos ver ela narrando o onde foi. Eu estava lá no interior de Garapebiri, lá na terra da mamãe. Lá tem o Círio de Nossa Senhora de Santana e eu adorava brincar na barquinha. Lá é um lugar assim, cheio de verde, cheio de natureza, árvores, e a praça era bem grande. Lá fui eu e encontrei com a barquinha. Pois é, aí ela já está falando, já está começando a entrar no como foi que aconteceu, né? Então, tenho que separar aqui
basicamente onde ela diz, o que ela diz do onde foi, né? Eu estava lá no interior de Garapé-Miri, lá na terra da mamãe. Tá, eu vou separar aqui, tá? Então eu venho, clico aqui em cima do vídeo da Marluce, né? E mando ele separar, segmentar. Então isso aqui eu vou considerar, vou arrastar para cá, ó. Esse vai ser o onde da Marluce. Aí eu venho colocar ele para cá, deixa eu ver, clicar, trazer de volta para cá o onde da Marília. Eu fui lá no interior de Mocajuba. Pronto, foi lá no interior de Mocajuba. Então eu vou clicar aqui e vou separar o vídeo, tá? E aí eu vou arrastar para cá e vou colocar logo depois do da Marluce. Então, olha como é que tá até agora. Vamos fazer uma retrospectiva. Eu era criança. Eu tinha, eu acho que uns 9 anos de idade. Eu não sei se vão acreditar, né? Mas eu não faz muito tempo, não. Eu estava lá no interior de Garapé-Miri, lá na terra da mamãe. Eu fui lá no interior de Mocajuba. Tá, então feito isso, o que que eu vou fazer agora? Eu vou inserir o último, né, que foi onde elas narram como aconteceu, tá? Então eu venho para cá, vou lá no lista de reprodução, que é o meu camarim, venho aqui com texto preto, de fundo preto, né? Coloco esse texto aqui. É bom eu sempre usar essa agulha para ver se eu não estou invadindo uma área da outra. Não, tá tudo direitinho aqui, né? Clico aqui e aqui vou em filtros, adiciono a parte de texto simples, e aqui eu vou escrever o como, né? Como foi que isso aconteceu. Então eu venho aqui, redimensiono, tá? Trago aqui para o centro. Mesma coisa que eu falei para vocês. Aqui é interessante vocês anotarem e reproduzirem os valores para ficarem todos iguais, tá? Beleza, aí agora vai entrar o depoimento de uma e depois o depoimento da outra. Então eu vou colocar aqui, eu inclusive posso alternar, né? Eu tinha colocado sempre a Marluce e depois a Marília. Aqui eu posso inverter, colocar o depoimento logo da Marília, e aí é o depoimento inteiro dela, tá? E depois eu coloco o depoimento da Marluce. Ah, mas é enorme isso aqui. O que acontece? Essa parte de cima, onde tem uma lupa, com o menos e com o mais, ela mostra a timeline mais compactada ou não. Então, se eu estiver diminuindo aqui, ó, a timeline ela diminui também, não tem problema. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vídeo da Marluce e vou arrastar, porque ele vai ser apresentado só no final, depois da narrativa da Marília. Deixa eu só ver se no final da narrativa da Marília a gente não fala nada, né, para atrapalhar. Então vou colocar a agulha aqui no finalzinho. Bora ver. Será que esse povo vai acreditar no que eu estou dizendo? Pronto, termina aqui. Então aqui a gente vem e faz esse corte, né? Esse pedacinho aqui é um pedacinho de sobra de vídeo que não vai nos interessar, então eu marco ele, vou na tesoura, legal. E logo em seguida colo nele o depoimento da Marluce, e vou só ver também se lá no final do vídeo dela não fica um pouquinho de sujeira no vídeo, né? As pessoas vão acreditar? Pronto, terminou aqui, né? Então eu venho aqui e corto esse pedacinho, e aí eu vou aqui na tesoura e aqui termina
o meu processo básico de edição, tá? Bom, aí se eu quiser aumentar novamente para visualizar com mais detalhes a minha timeline, eu posso fazer esse ajuste aqui em cima sem nenhum problema, tá? Então vamos ver agora como ficou o vídeo por inteiro, tá? E aí, já que eu quero ver como é que ele ficou, eu primeiro posso vir aqui salvar logo, né? Salvo meu projeto para garantir que está tudo ok. E aí eu posso vir aqui nessa parte de reprodutor, que aí eu vou ter uma visão mais privilegiada de como é que estão as coisas. Aqui seria o da edição, tá? A visualização da edição, e aqui lá embaixo a visualização da reprodução. Então eu vou colocar no início do filme, vou lá em reprodutor e aí vou mandar rodar. Eu era criança. Eu tinha, eu acho que uns 9 anos de idade. Eu não sei se vão acreditar, né? Mas eu não faz muito tempo, não. Eu tava lá no interior de Garapebiri, lá na terra da mamãe. Eu fui lá no interior de Mocajuba. E aí eu tava lá na beira do rio, olhando à noite, pegando vento. Como lá a noite fica, parece que tá perto da gente, sabe? Eu vi assim uma luz passar. Mas aí eu pensei que era uma estrela, enfim, porque tava muito cheio de estrelas no céu. Mas ficou no meio do mato aquilo ali. E eu com medo, que sou medrosa, né? Eu fui lá. Quando eu cheguei próximo, eram dois. Eu não sei bem o que eles eram, mas eram dois, como é que eu posso dizer? 2 extraterrestres. Eles eram bem diferentes, a cabeça era assim, grande e tinha uma ponta pra cá, assim. Magro. E deu medo, muito medo nessa hora. Eles não falavam nada, eles observavam onde é que eles estavam. E aí eu perguntei quem eram eles, mas com muito medo. Eu tava mais próximo assim do banheiro, que ficava assim, no geral. E eles faziam barulho assim, com quem queria falar, né? Mais um pouco na frente, eles me apontavam. Tipo uma nave espacial que eles vieram. E dizia que eu tinha que ir pra lá. E me puxava. E me dizia que eu tinha que ir pra lá. E me puxava, sabe assim? E eu resistia aquele doido pra que alguém viesse e ninguém vinha. Eu não sei, parece que todo mundo subiu nessa hora. Parece que só nós estávamos ali, nós 3. Mas eu não fui. Eu saí correndo, mas eu vi nitidamente eles indo embora. E foram embora. E aquela nave subiu e foi embora como se fosse uma estrela. Longe. Será que esse povo vai acreditar no que eu tô dizendo? Lá tem o Círio de Nossa Senhora Santana. E eu adorava brincar na barquinha. Lá é um lugar assim, cheio de verde, cheio de natureza, árvores, e a praça era bem grande. Lá fui eu. E encontrei com a barquinha. Eu fui brincar. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Saí até meio tonta. Eu fui comprar uma maçã do amor. Quando eu vinha comendo a minha maçã do amor, que eu olhei pra lua, eu ouvi um zumbido. E uma luz bem forte na minha direção. Quando eu avistei, eram os seres vindo na minha frente. Eles eram esquisitos. Um pé pra frente, outro pé pra trás, um olho pra dentro, um pra fora. Cabeça bem grande. E eu pensei, ai, que isso? O que tá acontecendo? Tô sonhando? Eram eles. Eles me convidaram para conhecer o meio do mundo. E eu, como uma criança, aceitei. Eu queria entender o que era isso e quem eram eles. E lá fui eu, pro meio do mundo. Cheguei lá, eu fui de nave espacial. A nave espacial. Eles tinham também. E lá dentro era bem colorido. Tinha de botão. Eles não falavam comigo, eles só me observavam. E ficaram em roda em torno de mim. E quando chegou lá, eles me apresentaram o meio do mundo. O mundo deles lá. Lá não tinha dinheiro. Não, as coisas não eram compradas, elas eram trocadas. Eu achei o máximo isso. Pensei até quando voltar a implantar. Mas será que as pessoas vão acreditar? Pois é. Então vou voltar aqui para o formato de edição. Essa seria a ideia, né, de você pegar o material que você tem, usando o Shotcut, e você segmentar esse material e você organizar da forma que você quiser. Né? Então você tem uma história, mas a narrativa, a maneira de contar essa história, quem cria é você. Então o editor ele tem um papel fundamental nesse processo. Tá? E aqui no final, o que a gente ainda poderia acrescentar? Né? A gente ainda poderia acrescentar mais um fundo preto aqui no finalzinho, depois do depoimento da Marluce, né? Onde a gente poderia criar justamente os créditos. Né? Vou colocar um filtro, tá? Filtro de texto, um texto simples, e aí eu coloco toda a parte de créditos aqui, tá? Direção, aí vai ter
Mauro Margalho Coutinho. Aí vai ter depoimentos, né? Ou participação. Aí vai ter Marluce, Marília, aí direção de arte, enfim, aí você vai colocar todos os créditos. João e assim por diante. Então você vai colocar todos os créditos aqui e aí o teu trabalho fica bem completo. Enfatizando que aqui a gente mostrou muito esse trabalho, né? Deixa eu gravar de novo aqui. Esse filtro de texto, mas existem uma infinidade de filtros que você pode aplicar aqui, né? Posso clicar aqui nesse pedacinho, nesse segmento do depoimento da Marluce, posso dizer assim, ó, só para mostrar para vocês filtros, e aqui posso escolher um outro tipo de filtro, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, um filtro de vídeo, né? Tem filtros de vídeo, tem filtros de áudio, vou clicar em filtro de vídeo e vou colocar, ó, tem um filtro chamado desfocar, tá? Esse filtro, você pode selecionar aqui a quantidade que você quer desfocar, tipo assim, vamos supor que elas fossem dar o depoimento, mas eu não quisesse que o rosto delas ficasse exposto por algum motivo. Então, eu poderia vir aqui aumentar a quantidade de desfoque e aqui ele mostra, eu posso desmarcar, olha, o vídeo normal, o vídeo como ficaria desfocado. Isso só vai se aplicar para esse segmento menor aqui, que está selecionado com esse item vermelho, tá? Se eu não quiser tirar, eu vou clicar aqui e vou dar o menos. Posso aplicar uma série de filtros. Vou dar um outro exemplo aqui. Vou pegar aqui no vermelho, no vídeo, e vou colocar um filtro que a gente vai... deixa eu ver qual seria um outro filtro legal que a gente pode colocar. Ó. A gente pode colocar um filtro antigo, tá? Onde tenha o efeito de poeira, tá? E aqui você pode colocar, olha, a quantidade também, né? Ele vai enchendo de poeira, né? Aqui seria sem, aqui seria com, né? Esses fragmentos de poeira sendo apresentados na tela. Então, existem diversos efeitos de transição, que são efeitos de passagem de um vídeo para o outro. Então, todos esses efeitos que você vai, todos esses recursos que você pode inserir, você faz isso dentro dessa área de filtros que a gente tem aqui. Existem tanto filtros de vídeo quanto filtros de áudio, né? Você também pode aplicar uma série de filtros de áudio. Você pode, inclusive, aplicar alguns filtros de figuras geométricas. Né? Deixa eu ver se eu acho um aqui. Tá aqui, olha. Posso usar esse filtro que é um filtro de um retângulo ou um filtro de um círculo, por exemplo. Se eu clicar no filtro do círculo, ele gera esse tipo de efeito. Então, e aqui menos ele retira. Eu posso criar uma série de filtros, tá? Beleza, aqui nessa parte de cima, você tem as diversas possibilidades também, né? Que a gente abriu os arquivos, aqui você pode salvar, aqui você pode acessar os mais recentes, a lista de reproduções, a linha do tempo, enfim, tem várias opções que a gente pode usar aqui de cima. E quando a gente termina esse processo todo, né? Que já está o vídeo mais ou menos do jeito que eu queria, o que é que eu posso fazer? Eu gravo, venho no arquivo e vou lá em exportar vídeo, tá? E aí ele mostra um buzilhão de possibilidades para você, de formatos para você exportar. Tá? Mas eu vou colocar o meu vídeo no YouTube, então ele já tem inclusive em formatos prontos. Eu vou colocar aqui, ó, YouTube, tá? Escolhe YouTube e manda exportar vídeo. Aí ele pergunta onde você quer gravar. A gente vai gravar dentro daquela nossa área lá, abduzidas dentro de exportação, tá? E aqui ele já sugere o próprio nome do projeto, com a extensão MP4. Você manda gravar, ele está gerando, tá? E aqui do lado direito a gente vê
a porcentagem dele gerando esse vídeo definitivo, que seria o vídeo que você pode, o teu vídeo final, né? o teu produto final, onde você vai subir esse vídeo para o YouTube ou alguma coisa assim. Tá? Lembrando que esse processo final, onde ele junta tudo e gera um vídeo como resultado, um único vídeo como resultado, é um processo que a gente chama de renderização e, dependendo do teu computador, ele pode demorar. Tá? Se você tem um computador que tem placa de vídeo, né, uma boa placa de vídeo, esse processo pode ser bem mais rápido. Se você não tem, se o teu computador é um computador mais simples, ele já pode ser um processo um pouco mais demorado. Tá? Mas, assim, é um editor muito legal. Por que eu gosto tanto desse editor? Porque ele tem uma apresentação muito próxima de um editor profissional. Tá? Então, se você entender o processo, aprender a editar com ele, quando você for para um editor mais profissional, né, um Premiere Pro, por exemplo, um Vegas, tá? Você vai ter essa mesma apresentação, onde você vai ter uma janela, onde você vai visualizar o que está acontecendo, você vai ter uma área como que a do teu camarim, onde você vai hospedar todo mundo que vai participar em algum momento da tua obra. Você tem a timeline, né, nesse mesmo conceito que a gente está usando aqui. Então é um vídeo que eu penso que para você iniciar e de uma forma gratuita, ele é um produto muito bom. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse material. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, comentem aí no vídeo que a gente vai tentar esclarecer. Muito obrigado. Até a próxima.